Fala, meus amigos, tudo bem? Como foi noticiado aí pelos meios de comunicação, o governo federal editou a medida provisória número 927 de 2020, que busca dispor sobre as relações de trabalho nessa época aí de pandemia por conta da Covid-19. Eu vou trazer alguns pontos aqui que eu achei interessante, até porque no último post eu falei sobre interrupção do contrato de trabalho, suspensão de contrato de trabalho. Beleza? O primeiro ponto que eu quero que vocês notem é o seguinte: essa medida provisória, por ser uma norma especial e posterior pelos critérios da especialidade, da cronologia, ela vai se aplicar em detrimento das regras da CLT. Portanto, para evitar aí uma antinomia jurídica do sistema, até porque tem normas contraditórias, é necessário que a gente faça essa observação aí quanto ao direito intertemporal, tá bom? Mas por ser uma medida provisória que vai viger apenas durante o estado de calamidade pública, é uma norma, portanto, temporária. Bom, meus amigos, a primeira questão que eu queria trazer é o seguinte: a MP prevê que empregador e empregado poderão, através de um contrato escrito, dispor sobre diversas questões, dentre elas o teletrabalho, banco de horas, a suspensão do contrato de trabalho. Então, por isso eu vou fazer aqui algumas observações. Em relação ao teletrabalho, a primeira delas é o seguinte: a MP ela não exige um contrato escrito, não exige uma alteração do contrato já vigente entre empregador e empregado. Não exige também, por exemplo, a fiscalização por sindicato. Então, é possível até que o teletrabalho ele seja feito através de um contrato verbal. Nós não indicamos até para fins de prova, mas na perspectiva da MP, até para trazer uma informalidade, não se exige uma alteração escrita do contrato já vigente, ok? O que a MP exige é que o empregador ele faça uma notificação prévia de no mínimo 48 horas. Essa notificação pode ser feita por e-mail ou por escrito, ok? Em relação aos equipamentos necessários para que o empregado ele realize esse teletrabalho, a norma diz que vai ficar a critério das duas partes dispor sobre o uso desses equipamentos. Mas caso o empregado ele tenha custos para realizar esse teletrabalho, o empregador também poderá ressarci-lo, compensá-lo. Mas isso também é necessário que esteja nesse acordo. Portanto, embora não se exija a formalidade de um contrato escrito, é bom que se faça para as partes disporem sobre essas nuances, ok? Outro ponto que eu achei bastante interessante também é que o uso de aplicativos fora da jornada de trabalho, como o WhatsApp, ele não vai configurar hora extra, salvo se houver alguma previsão escrita entre as partes. Portanto, se empregador e empregado, ele fora do horário de trabalho, conversam ali no WhatsApp, isso não vai ser considerado hora extra, ok? Um segundo ponto da MP é a questão da antecipação de férias individuais. As férias individuais é uma prerrogativa do empregador, prevista inclusive na CLT. Na prática, é muito comum que haja acordo entre empregador e empregado. Aqui é possível que o empregador ele conceda essas férias desde que seja por no mínimo 5 dias e pode ser feito também ainda que o funcionário ele não tenha completado o período aquisitivo, ou seja, ainda que tenha menos de 12 meses de trabalho. É necessário que haja também essa notificação prévia de 48 horas por escrito ou por meio eletrônico. As partes, empregador e empregado, podem negociar férias inclusive do segundo ano de trabalho, do terceiro ano, ou seja, negociar outros períodos futuros, beleza? Em relação ao adicional de 1/3 de férias, a MP trouxe a previsão de que ele pode ser pago lá na frente, de forma diferida, quando o empregador for pagar a gratificação natalina, o chamado 13º salário, ok? Em relação às férias coletivas, também seguem a mesma regra, é necessário que haja uma notificação prévia no prazo de 48 horas. Não se aplica o limite mínimo de dias corridos ou máximo de períodos anuais da CLT,
ok? Outro ponto que a MP trouxe é o aproveitamento e antecipação de feriados. Aqui é importante lembrar que os feriados são não religiosos, ou seja, o empregador ele pode olhar, daqui até o final do ano nós temos 20 feriados, então seriam 20 dias não trabalhados. Ele dá esses 20 dias agora e lá na frente, na época do feriado, o trabalhador ele vai trabalhar, né? Vai contraprestar. Se for feriado religioso como Páscoa, Natal, não se aplica. No caso de feriado religioso, é necessário que haja comum acordo entre empregador e empregado, ok? Por fim, também tem a questão do banco de horas. Digamos que o funcionário ele não esteja em teletrabalho, ele esteja em casa simplesmente lá sem trabalhar. Esse período pode ser utilizado em banco de horas. O empregador ele vai inserir ali aquele tempo e lá na frente, quando ele for trabalhar, ele pode compensar através de horas extras. O que a MP traz é o seguinte, que essa compensação tem que ser feita no prazo máximo de 18 meses e por dia o empregado ele pode trabalhar no máximo 2 horas extras, limitadas a 10 horas diárias, ok? Isso é uma questão de manutenção da salubridade e da saúde do trabalhador. Bom, a medida mais importante que eu acho que está mais sendo falada é a suspensão, o direcionamento do trabalhador para qualificação, que em outras palavras significa a suspensão do contrato de trabalho. O empregador ele pode suspender o contrato de trabalho pelo prazo máximo de 4 meses, pode ser menos se assim quiser, desde que encaminhe o empregado para um curso de qualificação profissional. Esse curso ele deve ser oferecido pelo empregador, ok? Durante esse período o empregado ele não receberá salário, tá bom? Fica suspensa, portanto, a remuneração, mas o empregador ele pode dar uma ajuda de custo, uma ajuda financeira, mas aí isso fica a seu critério. Caso, durante esse período de suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele realize algum tipo de trabalho, será obrigação do empregador pagar todas as verbas trabalhistas e ainda ficará sujeito à multa. Nesse ponto aqui, o que eu acho que a medida provisória ela pecou, ela faltou, é que durante o período de suspensão, o empregado ele tem que receber o seguro-desemprego ou também ter o direito de sacar o seu saldo vinculado à sua conta de FGTS. A Defensoria Pública da União, inclusive, estamos analisando isso. Caso não venha aí uma portaria ou outra MP prevendo isso, a solução será, de fato, uma ação coletiva para obter esse seguro-desemprego e o FGTS, pois, de outro modo, entendemos que o empregado ficará simplesmente numa situação de hipervulnerabilidade social e econômica. Ok? Por fim, a MP trouxe a possibilidade de diferir o recolhimento do FGTS relacionado aos meses de março, abril e maio. Então é um respiro também para o empregador aí. Ok, meus amigos? Essas eram as considerações que eu tinha sobre a MP. Um grande abraço.